Sejam todos muito bem-vindos à cerimónia de abertura das celebrações do Ano Internacional da Cristalografia em Portugal. Saúdo todos os convidados que se encontram nesta magnífica sala, na aula magna da UTAD, mas também todos aqueles que nos acompanham via internet, saudando também quem nos acompanha no espaço da CPLP. Hoje estamos aqui reunidos porque estamos a celebrar uma efeméride que é o Ano Internacional da Cristalografia. Mas porquê um ano dedicado à cristalografia? Para dar uma resposta um pouco mais sintética a esta questão, já que da parte da tarde vamos tentar perceber ainda melhor de que se trata a cristalografia, convido-os primeiro a visionar este pequeno vídeo produzido já pela União Britânica da Cristalografia e que tem apenas 3 minutos, mas que fará certamente uma introdução a esta temática. Vamos então dar início. Why water boils at 100 degrees and methane at minus 161. Why blood is red and grass is green. Why diamond is hard and wax soft. Why glaciers flow and iron gets hard when you hammer it. The answers to all these problems have come from structural analysis. That's how the Nobel Prize winner Max Perutz summed up X-ray crystallography. Never heard of it? Don't worry, not many people have. Yet it's arguably one of the greatest innovations of the 20th century. 28 Nobel Prizes have been awarded to projects related to crystallography, and the very first of those is where it all began. It's now 100 years since, following early work by Max von Laue, the first structures were determined by father and son team William and Lawrence Bragg. In 1913, they fired a narrow beam of X-rays at a humble salt crystal and photographed the diffraction pattern as the crystals split the beam into many rays. Lawrence soon realized that this pattern held the clues to the atomic structure of the crystal itself. The equation he developed, Bragg's law, made it possible to work out how the spots in the diffraction pattern are related to the specific arrangement of atoms in the crystal. 2 years on, and the Braggs were awarded the Nobel Prize. Impressive stuff. Not only that, the Braggs mentored a dream team of crystallographers who went on to work out the structures of a huge range of molecules. From Kathleen Lonsdale, J.D. Bernal, and Dorothy Hodgkin, to David Phillips, John Kendrew, and Max Perutz. Remember him? Plus, Rosalind Franklin and others even helped map the structure of DNA, probably the most famous result of X-ray crystallography. Today, the work hasn't stopped. Crystallography remains the foremost technique for working out the atomic structures of almost anything, which is very useful for finding out why things behave the way they do. From the metallic structure of the blades of a jet turbine to the immune system fighting off viruses. Turns out, Max was right. Modern crystallographers are doing exactly the same thing as the Braggs, just at a larger scale with more sophisticated mathematical methods and more impressive machines. Crystallography is even reaching beyond our planet. The Curiosity rover is now performing X-ray diffraction analysis of the soil on Mars. But there's plenty of unfinished business back on Earth. There are still many thousands of complex molecules to look at, and a lot more questions to answer. Vamos agora então dar início à abertura propriamente dita e de imediato passo a palavra ao excelentíssimo Sr. Reitor da UTAD, professor Dr. António Fontainhas Fernandes. Sr. Vice-Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia e representante de Sua Excelência, o Sr. Ministro da Educação e Ciência, estimado professor Paulo Pereira, Sr. Representante da Unesco, dear UNESCO Representative Professor Jean-Paul Abiaga, your presence in our university is an honor to me, for us and for myself.
Senhora Presidente da Comissão da Unesco, estimada Embaixadora Ana Martinho, Senhor Presidente do Comitê Português para o Programa Internacional de Geociências da Unesco, estimado colega Artur Sá, Senhora Coordenadora do Comitê Português da Matemática do Planeta Terra da Unesco, estimada Professora Carlota Simões, estimados membros da Comissão Organizadora, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, estimados estudantes aqui presentes. Agradeço a todos a vossa presença nesta cerimónia que assinala o início das comemorações em Portugal do Ano Internacional da Cristalografia. Quero distinguir a forma elevada como a organização aceitou lançar esta iniciativa fora dos grandes eixos do litoral e é com patrocínio incondicional que a UTAD acolhe este evento, que muito honra esta vossa universidade e a região que nos acolhe, reafirmando o nosso compromisso em apoiar todas as iniciativas desenvolvidas pelas comunidades que se preocupam com a ciência em Portugal, muitas delas hoje aqui representadas. Muito nos honra também a escolha de uma instituição situada numa região de baixa densidade populacional para a realização de um evento com esta projeção nacional, uma efeméride conjunta da União Internacional de Cristalografia e da Unesco aqui representadas. Esta sessão reveste-se de particular importância para a nossa Academia, pois decorre numa data em que se comemoram os 40 anos do ensino superior em Trás-os-Montes e Alto Douro, iniciativa esta lançada no passado dia 2 de março aqui nesta cidade. Entendo que a vossa escolha constitui um sinal claro do papel que estas instituições podem desempenhar na sociedade portuguesa. Nestes tempos de rara exigência para a sociedade, em que fortes dúvidas e interrogações sobressaltam as universidades, que tenho vindo a denominar em diversas iniciativas como sendo as universidades do Arco do Interior, merecem ser apoiadas como âncoras de esperança para estas regiões deprimidas, de modo a que as forças centrípetas se sobreponham às centrífugas e assim se consiga um desenvolvimento regional mais equilibrado. Olhando para a história desta instituição, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, será oportuno afirmar que nascemos ligados à terra, ao solo e aos seus constituintes, procurando sempre compreender e propor soluções para a nossa agricultura. As técnicas cristalográficas de ponta e da atualidade são essenciais às investigações no setor agroalimentar, podendo mesmo a cristalografia ser utilizada para analisar as características dos solos. Este significa um entre tantos exemplos. Não será, pois, por acaso que a geração pioneira de cientistas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro inclui diversas formações, incluindo, por exemplo, os geólogos, que, à data, integrados no Departamento de Geociências, do qual viria a resultar o atual Departamento de Geologia, incluído numa das 4 escolas de natureza universitária. A UTAD acolhe nos dias de hoje uma nova geração de geólogos com carreiras consolidadas, ocupados com os mais distintos problemas de investigação que lecionam nas mais diversificadas áreas de graduação e pós-graduação oferecidas por esta instituição, abrangendo vastas áreas científicas próprias de um conhecimento multidisciplinar. Foi neste contexto que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro se associou, desde o primeiro momento, a esta iniciativa e, desta forma, dá resposta às solicitações quer da Unesco, quer da União Internacional de Cristalografia, visando estabelecer parcerias de cooperação nacional e internacional com outros centros de investigação nesta área de conhecimento. Estou certo que o significativo número de protocolos de cooperação de natureza institucional, nomeadamente os celebrados entre esta instituição e outras do espaço da Comunidade de Países Lusófonos, permitirá uma estreita cooperação neste domínio.
Com efeito, a cristalografia tornou-se numa área de conhecimento transversal às ciências como a física, a química, a geologia, a biologia, a engenharia dos materiais, as ciências farmacêuticas ou a medicina, em que tantos colegas de uma ou das outras escolas e centros de investigação estão aqui presentes, uma realidade que comprova a importância da multidisciplinaridade para o avanço do conhecimento científico. Contudo, a evolução da ciência deve ser partilhada de uma forma ativa com a sociedade, sendo que um dos desiderados do Ano Internacional da Cristalografia passa por promover a educação e a sensibilização pública através de um conjunto amplo de atividades. Neste enquadramento, gostaria de expressar a vontade desta instituição que represento a incluir nas suas iniciativas de laboratórios abertos as demonstrações relacionadas com este domínio da cristalografia e propor a inserção nas iniciativas da Universidade Júnior de projetos, apresentações e competições relacionados com esta ciência. Deste modo, podemos contribuir para a consecução dos diversos objetivos que levaram a Assembleia Geral das Nações Unidas a proclamar 2004 como sendo o Ano Internacional da Cristalografia. Eu termino felicitando não só a Comissão Organizadora, mas expressando os votos de que os objetivos deste evento e desta organização sejam alcançados e cumpridos, e reitero o reconhecimento à Comissão Organizadora e a todas as instituições que apoiaram esta iniciativa, que estou certo será de um singular sucesso. A todos, muito obrigado pela presença. Muito obrigada, Sr. Reitor. Passo agora a palavra ao Sr. Professor Dr. Paulo Pereira, Vice-Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia e representante de Sua Excelência, o Ministro da Educação e Ciência. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, excelentíssima Senhora Embaixadora e Presidente da Comissão Nacional da Unesco em Portugal, excelentíssimo Sr. Dr. Jean Paul Abiaga, membro do Comitê Internacional para a celebração do Ano Internacional da Cristalografia da Unesco, excelentíssimo Sr. Presidente do Comitê Nacional para o Programa Internacional em Geociências, excelentíssima Sra. Presidente do Comitê Português da Matemática no Planeta Terra, excelentíssimos senhores investigadores, professores, alunos, caros colegas, alguns amigos. É para mim um grande privilégio estar aqui hoje em nome da Fundação para a Ciência e Tecnologia e em nome do Sr. Ministro da Educação e Ciência a participar na sessão solene do lançamento nacional do Ano Internacional da Cristalografia. Agradeço naturalmente o amável convite que nos dirigiram e é com grande satisfação que a FCT se associa, como sabem, a este evento e se disponibilizou desde o primeiro momento para o apoiar por todos os meios que se entendessem necessários e apropriados. Gostaria, como um ponto prévio, de felicitar a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, enfim, e todos os docentes e investigadores da escola, e faço na pessoa do seu reitor, pelo trabalho que têm vindo a desenvolver nesta universidade e, em particular, pela comemoração dos 40 anos do ensino universitário na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Como acontece frequentemente com outras áreas da ciência, a cristalografia tem, e eu apercebi-me disso hoje mesmo, nos últimos dias, em que estudei e preparei com mais cuidado esta minha intervenção. Como acontece frequentemente, dizia eu, a cristalografia tem bastante mais importância do que frequentemente se julga e tem maior impacto nas nossas vidas cotidianas do que frequentemente sabemos reconhecer. Talvez esta seja uma das razões pelas quais a Unesco decidiu proclamar o ano 2014 como o Ano Internacional da Cristalografia. De resto, fazendo bom uso já do exemplo de sucesso e de tudo o que aprendemos com o Ano da Matemática no planeta Terra. Quer um, quer outro dos eventos, o Ano da Matemática no planeta Terra e agora o Ano da Cristalografia, servirão seguramente, entre outras coisas,
para mostrar que se tratam de ciências verdadeiramente transversais e verdadeiramente interdisciplinares e que a sua importância científica se traduz, mais tarde ou mais cedo, em valor, em produtos e serviços que servem necessidades que consideramos já essenciais. É esta, na verdade, a maior conquista que qualquer ciência pode ter: produzir, por um lado, impacto na investigação fundamental, o reconhecimento pelos pares, e mais tarde ver esse conhecimento e esse reconhecimento traduzido em impacto com a criação de produtos e bens para a sociedade. A cristalografia não se limita, como julgo que todos saberão tão bem, em alguns casos melhor do que eu, não se limita ao estudo de cristais que surgem na natureza, por mais atraentes que sejam as suas formas, ou por mais encantatório que seja o seu brilho. De resto, o impacto da cristalografia nas ciências é bem ilustrado pelo número de prémios Nobel, aliás, já o vimos no filme, pelo número de prémios Nobel com que foram ao longo da história premiadas as suas principais contribuições. No total, 45 prémios Nobel. Está, de resto, parabéns à União Internacional de Cristalografia por ser, julgo eu, a sociedade com maior número de prémios Nobel já atribuídos. Poder-se-iam destacar muitos, mas como frequentemente acontece, o primeiro é muitas vezes paradigmático e premonitório, e o primeiro foi de facto, tanto quanto julgo saber, atribuído a Röntgen em 1901 pela descoberta dos raios-x. Sucederam-se muitos outros. E os raios-x permitiram desenvolvimentos que todos conhecemos e consideráveis, e permitiram todos os desenvolvimentos que conduziram à criação da cristalografia moderna, que usa não apenas agora técnicas de difração de raio-x, mas também, julgo como será, podemos ver por algumas das palestras desta tarde, técnicas de difração de eletrões e de neutrões, e constituem, de facto, poderosas ferramentas analíticas. Foi graças a estas ferramentas analíticas disponibilizadas pela cristalografia que foi possível conhecer com mais detalhe a estrutura do DNA, por exemplo, a estrutura da insulina, da vitamina B12, de numerosas enzimas e proteínas. São alguns dos exemplos, entre muitos outros bem conhecidos, e julgo que esta tarde, com o leque de palestras que teremos a oportunidade de ouvir, ficaremos a saber mais sobre esta poderosa ferramenta. Para além de nos ajudar a conhecer melhor o mundo em que vivemos, e desde a geologia à biologia, a cristalografia tem permitido aos cientistas e engenheiros mudar e modular as propriedades dos materiais, permitindo a produção de muitos objetos de tecnologia avançada que povoam atualmente o nosso cotidiano. Alguns dos exemplos são desde os cartões de memória de suporte informático, aos ecrãs de televisão e computadores, até a produção de componentes para a indústria automóvel e da aviação. Trata-se, por isso, não apenas de uma ciência verdadeiramente interdisciplinar, como de uma ciência cujo conhecimento acumulado ao longo de décadas permitiu e continua a permitir desenvolver novos produtos, novos processos com impacto social e económico significativo. É, por todas estas razões, uma ciência que merece o nosso apoio em todas as suas dimensões e ao longo de toda a cadeia que vai da produção de novo conhecimento à sua exploração. E não é demais destacá-lo e reafirmá-lo nos tempos que correm. Uma análise às bases de dados dos projetos da FCT, em que pedi que se utilizasse como palavra-chave cristalografia, devolve largas dezenas, algumas centenas, de resultados, o que ilustra bem a relevância da cristalografia entre a comunidade científica em Portugal. E julgo também que o programa científico desta tarde ilustrará de forma, em discurso mais próximo, o impacto e o conhecimento acumulado que existe sobre a cristalografia em Portugal e nos nossos cientistas. Apesar de um impacto científico assinalável e de um potencial de inovação já claramente demonstrado e ainda em crescimento, julgo, posso estar enganado, que o seu potencial de utilização são ainda desconhecidos de uma larga parte da sociedade e até de algumas comunidades científicas em áreas específicas. Cumprimento, por isso, a Unesco e a União Internacional da Cristalografia e as restantes sociedades e associações que se associam a este evento
pela sua realização e pelos seus grandes objetivos, e das quais eu destacaria apenas 2. Aumentar a consciência pública sobre a ciência da cristalografia e como esta sustenta muitos dos desenvolvimentos tecnológicos das sociedades modernas, e em particular, e porque estamos numa universidade, inspirar jovens e uma nova geração de potenciais investigadores e cientistas para a cristalografia, para o seu potencial e para a sua importância como uma das múltiplas técnicas que a ciência usa para conhecer melhor o mundo que nos rodeia e para permitir que nos conheçamos melhor a nós próprios. Muito obrigado a todos, e era tudo o que eu tinha para dizer hoje. Vejo que a hora de almoço não causou sonolência e que estão todos muito interessados nesta matéria e ainda querem saber um pouco mais do que é que se trata a cristalografia. E como já aqui foi dito, esta é uma efeméride dinamizada pela Unesco e pela União Internacional de Cristalografia. E nesse sentido passo agora a palavra à Sua Excelência a Embaixadora Ana Martinho, Presidente da Comissão Nacional da Unesco. Muito obrigada. Sr. Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, professor António Fontainhas, Sr. Vice-Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, professor Paulo Pereira, Monsieur le Représentant de l'UNESCO, Dr. Abiaga, Sr. Presidente do Comitê Português para o Programa Internacional de Geociências da Unesco, professor Artur Sá, Sra. Coordenadora do Comitê Português para a Matemática do Planeta Terra, professora Carlota Simões, minhas senhoras e meus senhores, caros estudantes tão numerosos aqui reunidos. É com muita satisfação que participo na cerimónia de lançamento em Portugal das celebrações do Ano Internacional da Cristalografia, proposto pela Assembleia Geral das Nações Unidas e apoiado pela Unesco, para comemorar um século da descoberta da cristalografia pelos raios-x. Saúde a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que acolheu generosamente esta iniciativa, que sem dúvida permitirá divulgar e aprofundar o estudo desta ciência. Dá-me um particular gosto estar hoje aqui na Universidade, em plena época de celebrações dos 40 anos da sua fundação e nas vésperas da Semana da UTAD, que culminará com o Dia da Universidade, a 22 de março. Desejo à UTAD, na pessoa do seu reitor, professor António Fontainhas, e a todos os estudantes da Universidade, corpo docente, todo o sucesso nas suas iniciativas e ações futuras, que continuem no seu caminho de progresso, como polo de excelência, a educar e desenvolver, que é um dos lemas desta Universidade. Gostaria também de saudar o Comitê Português para o Programa Internacional de Geociências da Unesco e o Comitê Português da Matemática do Planeta Terra, ambos criados sob a égide da Comissão Nacional da Unesco, e que em parceria irão coordenar as atividades inseridas no âmbito destas celebrações. Fizemos já em conjunto a tradução portuguesa da brochura da Unesco, a cristalografia importa, disponível nos nossos sites e que estamos agora também em processo de divulgação nos países da CPLP. É sabido que a cristalografia tem inúmeras aplicações. Influencia a nossa vida cotidiana e dela depende cada vez mais a criação e desenvolvimento de novos produtos de aplicação industrial, de que são exemplos, como já foi aqui referido, as indústrias agroalimentares, a aeronáutica, automóvel, informática, farmacêutica ou de produtos de cosmética, entre muitas outras. É realmente uma ciência transversal. Apesar da sua importância, esta ciência permanece relativamente desconhecida. Por isso, um dos objetivos do Ano Internacional da Cristalografia, lançado pela Unesco em janeiro, é a educação e a sensibilização pública através de um conjunto de atividades que fomentam a aplicação e a divulgação da cristalografia. A Unesco irá, designadamente, promover cimeiras regionais no Brasil e na África do Sul para divulgar projetos de cooperação científica no âmbito das ciências ligadas à cristalografia. Como Presidente da Comissão Nacional da Unesco, não posso deixar de referir que nesta região tão bonita, região transmontana, se albergam 2 sítios classificados
como Património Mundial da Unesco, o Parque Arqueológico do Vale do Coa e o Alto Douro Vinheteiro. Ambos estão intrinsecamente ligados à cristalografia também, pois os materiais geológicos encontrados permitem desenvolver estudos que enriquecerão, de certo, a projeção do seu valor universal. A cristalografia está à nossa volta. A sua universalidade é como um aglutinador do conhecimento das 5 ciências fundamentais. Estou certa e confiante de que estas celebrações permitirão um melhor conhecimento da sua importância e de como contribui para as nossas vidas e o nosso desenvolvimento. Muito obrigada pela vossa atenção. Esta efeméride já foi inicialmente inaugurada na sede da Unesco em Paris, em janeiro deste ano, e é a segunda vez que o representante da Divisão das Ciências Fundamentais desta organização e ponto focal para as celebrações do Ano Internacional da Cristalografia se desloca a um dos Estados-membros da Unesco, que contabilizam 195. Por isso é para nós uma grande honra também receber aqui hoje o Sr. Professor Jean-Paul Abiaga, a quem de resto dou agora a palavra. Professor Jean-Paul, please, you have now the floor. Thank you. Thank you very much. Excellencies, Mr. Rector of the University of Trás-os-Montes de Alto Douro, the representative of the Minister of Education and Science of Portugal, Excellency, President of the Portuguese National Commission for UNESCO, Mrs. Ambassador, President of the Portuguese National Committee for the International Geosciences Program, Mrs. Coordinator of the Portuguese National Committee for Mathematics of Planet Earth, members of the organizing committee of this celebration, distinguished participants, talented young minds, ladies and gentlemen. On behalf of the International Committee of the International Year of Crystallography and of the UNESCO's International Basic Sciences Program, I would like to express my gratitude and my great pleasure to be here to participate in the official launch of the IYCR 2014 here in Portugal. The present celebration is an important component of the 2014 International Year of Crystallography, and it is therefore a special moment to recall that among the basic sciences, crystallography has primary role in the pursuit of knowledge that leads to the improvement of the human condition. I also avail this occasion to wish UTAD an excellent 40 years anniversary. Crystallography plays a crucial role in the pursuit of sustainable development and in general the advancement of civilization through invaluable contribution in addressing the post-2015 development agenda on healthcare, renewable energy, green chemistry, food security, safe drinking water, and environmental remediation. All these in line with UNESCO's core mandates. When going through the program of this afternoon, I realized with delight that the different presentations will show up the implications and applications of crystallography as a discipline at the interface of all structural sciences such as geology, mathematics, biology, chemistry, and physics. So, I look forward, dear professors, to get a special catch-up from you this afternoon. Ladies and gentlemen, modern crystallography, as you saw it during the small advertisement we had at the opening of this session, crystallography is known to be born 1 century ago with the discovery of X-rays diffraction by crystals, which allowed Max von Laue, as it was mentioned, to be awarded the Nobel Prize in 1914. But actually the science of crystals was known for a very long time before this date. And you have to remember all the achievements of this Arab scientist from the Islamic Golden Age, all this achievement of this Indian scientist, these first crystallographers who set up the first experiments of crystallization. But the celebration of
today is also important because it will show up crystallography as an important discipline which is sometimes not very well known, but which is really important for our daily life. To end this small talk, I would like to quote a paragraph cited by the UNESCO Director General at the opening ceremony in Paris, the international opening ceremony of the International Year of Crystallography. She said, "Not only do crystals add beauty to this world, they shape it and help us understand it." And I think this sentence is describing crystallography as it is, something which is important and something which is also very beauty. Let me end by congratulating you all the members of the organizing committee who work hard to have a successful open ceremony here in Villarreal. Thank you very much, and I wish you a rich and fruitful moment here. Thank you. Thank you. Como já aqui foi referido, o Ano Internacional da Cristalografia é coordenado pelo Comitê Português para o Programa Internacional de Geociências da Unesco e o Comitê Português da Matemática do Planeta Terra. Nesse sentido, passo agora a palavra ao Sr. Professor Artur Sá, Presidente do Comitê das Geociências. Excelentíssimo Sr. Reitor da UTAD, Sr. Dr. António Fontainhas Fernandes, Sua Excelência Embaixadora Ana Martinho, Presidente da Comissão Nacional da Unesco, Excelentíssimo Sr. Dr. Jean-Paul de Goma ABH, representante da Unesco, Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Paulo Pereira, Vice-Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia e representante de Sua Excelência o Ministro da Educação e Ciência, Excelentíssima Senhora Professora Doutora Carlota Simões, Coordenadora do Comitê Português de Matemática do Planeta Terra da Unesco, caros membros da Comissão Organizadora deste evento, caros professores, caros alunos, caros funcionários, minhas senhoras, meus senhores. Os programas científicos promovidos pela Unesco, entre os quais se inserem o Programa Internacional de Geociências e o Programa das Ciências Fundamentais, têm por objetivo base colocar o conhecimento científico ao serviço da sociedade. Neste âmbito, procuram dinamizar atividades e projetos com o intuito de transformar o progresso científico e tecnológico num direito da humanidade. Colocam, assim, o ser humano no centro das prioridades das ciências, contribuindo estas para o seu bem-estar, através da eliminação da pobreza e do contributo efetivo para um desenvolvimento sustentável e igualitário. Desta forma, a necessidade de comunicar ciência ultrapassa, nos nossos dias, a esfera científica, alargando-se num quadro social mais vasto. O cidadão comum deve possuir a compreensão mínima dos processos da ciência e da tecnologia e do seu impacto na sociedade. No momento em que arrancamos com um conjunto de iniciativas de investigação e divulgação relacionadas com a cristalografia, é muito importante que todos sintamos a necessidade de se difundir a importância desta ciência e as suas diferentes aplicações, bem como o papel dos cristalógrafos junto da sociedade. Para melhor ilustrar a importância da cristalografia, bastaria relembrar aquilo que o Sr. Professor Paulo Pereira aqui já disse, de que ao longo dos últimos 100 anos, 45 cientistas venceram o Prémio Nobel pelo seu trabalho relacionado com a cristalografia, de forma direta ou indireta. Graças aos seus contributos individuais, a cristalografia tornou-se transversal e fundamental a todas as ciências e ao avanço da própria humanidade. Na atualidade, continua a ser um terreno fértil para novas e prometedoras investigações, sendo fundamental para o desenvolvimento de praticamente todos os materiais de nova geração. No entanto, a cristalografia é dificilmente entendida pela sociedade como um instrumento útil ou como uma contribuição válida para a resolução de problemas ambientais,
económicos e sociais relacionados com as suas inúmeras aplicações. É perante esta realidade que a dinamização do Ano Internacional da Cristalografia implica um trabalho de cooperação entre as ciências fundamentais para uma melhor compreensão desse mesmo potencial. Prova disso foi a organização deste evento, em que os departamentos de Engenharia Biológica e Ambiental, de Física, de Geologia, de Matemática e de Química da UTAD, em parceria com o Comitê Português para o Programa Internacional de Geociências e o Comitê Português da Matemática do Planeta Terra, colaboraram de forma estreita num empreendimento partilhado que exigiu um trabalho de equipa, do qual resultou a organização deste evento e a inauguração de uma simbólica exposição itinerante que constituirá uma importante ferramenta de trabalho para a divulgação dos objetivos do Ano Internacional da Cristalografia. Também fruto das parcerias estabelecidas entre estes dois comitês, a Comissão Nacional da Unesco e a Comissão Nacional da Unesco, foi possível a tradução para português da brochura da Unesco A Cristalografia Importa, que será amplamente disseminada, não apenas a nível nacional, mas também no espaço lusófono, estando já disponível online no website da Unesco e, a partir de hoje, em inúmeros websites de entidades nacionais que desde já se associaram à divulgação da efeméride. Mas, para alcançar com sucesso os objetivos do Ano Internacional da Cristalografia, é vital o estabelecimento de parcerias e colaboração entre instituições científicas, academias, escolas, ONGs e outros setores da sociedade. Exemplo disso é a parceria estabelecida com os Correios de Portugal, que irão lançar uma série de selos comemorativos, acompanhados de carimbo de primeiro dia de circulação e da respectiva pagela, contribuindo desta forma para levar a mensagem destas celebrações a uma vasta audiência da sociedade. Assim, espera-se que a partir de hoje muitas outras entidades promovam a nível nacional atividades e iniciativas no âmbito do Ano Internacional da Cristalografia, podendo para tal contar, para a sua divulgação e promoção, com o apoio do Comitê Português para as Geociências, em particular no website criado para esse efeito. Desta forma, será possível compilar no final do ano os eventos e resultados obtidos, que serão posteriormente incluídos no relatório a entregar à Unesco, como contributo de Portugal para um melhor conhecimento sobre o real impacto da dinamização da cristalografia no nosso país. Por último, permitam-me salientar a necessidade de ampliar o alcance da cristalografia de forma a aumentar a experiência nesta área, em particular nos países do espaço lusófono, contribuindo para a sua evolução industrial e científica. Esta realidade assume particular urgência, dado o papel fulcral que a cristalografia irá ter nas próximas décadas rumo a um desenvolvimento sustentável. São vários os desafios que enfrentamos, a nível alimentar, de água potável, energéticos ou na saúde, entre outros. Assim, mais do que nunca, será vital a criação de sinergias e uma maior e mais eficaz articulação entre as diferentes ciências. Como já referido, a cristalografia é uma ciência interdisciplinar, percorrendo a física, a química, a engenharia dos materiais, a geologia, a biologia, as ciências farmacêuticas ou a medicina. Mas está também na arquitetura e na arte, com base na simetria. Esta pode ser encontrada em várias expressões de criatividade humana, desde a cerâmica à pintura, à escultura ou à poesia, entre outras. Por isso, permitam-me terminar esta minha intervenção com um poema da autoria da minha estimada colega, professora doutora Ana Alenquão. No mais puro diamante ou num simples cristal de gelo, a inexorável natureza coloca o mesmo desvelo. Ião a ião, molécula a molécula, de forma lenta, dia a dia, a estrutura vai crescendo numa repetida simetria. Assim surgem os cristais de incomparável beleza, todos diferentes, todos iguais. A esta admirável alquimia, pela mão da natureza, se dedica o Ano da Cristalografia. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Sr. Professor.
Esta foi uma das surpresas. Pena que a professora Ana Alencoão não esteja na sala, está lá fora, mas certamente terá a informação que foi lido o seu poema. Passo agora, e por último, para encerrar esta cerimónia de abertura, a palavra à Sra. Professora Carlota Simões, coordenadora do Comitê da Matemática do Planeta Terra. Portanto, magnífico reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, professor Fontainhas Fernandes, Sua Excelência Senhora Embaixadora Ana Martinho, Presidente da Comissão Nacional da Unesco, Excelentíssimo Senhor Representante do Comitê Internacional para as Celebrações do Ano Internacional da Cristalografia, Professor Jean-Paul Ngom Abiaga, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia e também representante da Sua Excelência o Ministro da Educação e Ciência, Professor Paulo Pereira, Excelentíssimo Senhor Presidente do Comitê Português para o Programa Internacional de Geociências da Unesco, Professor Artur Sá, estimados colegas e alunos, excelentíssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em nome do Comitê Português da Matemática do Planeta Terra, começo por agradecer à Comissão Nacional da Unesco e ao Comitê Português para o Programa Internacional de Geociências da Unesco o convite que nos foi feito no sentido de colaborarmos nas celebrações do Ano Internacional da Cristalografia. Felicito-os ainda pela escolha da UTAV como local deste lançamento. Em 2013, celebrou-se o Ano Internacional da Matemática do Planeta Terra. O objetivo era o de incentivar a investigação, a educação e a divulgação em áreas interdisciplinares relacionadas com a matemática e o planeta Terra. Um dos temas sugeridos por Christiane Rousseau, a coordenadora internacional, era já a cristalografia. Aliás, era o primeiro. Vejamos alguns exemplos. A estrutura molecular dos cristais e a sua relação com os grupos de simetria. E há que dizer aqui que Portugal é um especialista em grupos de simetria. Basta olhar para as artes da azulejaria e da calçada portuguesa. Segundo, os cristais e os 5 sólidos platónicos. Não é de hoje a forte relação entre matemática e cristalografia. Já 4 séculos antes de Cristo, Platão se referia aos 5 sólidos perfeitos, aqueles que têm as faces todas iguais e todas polígonos regulares. Deverão ter sido identificados pela primeira vez na natureza, em minerais e cristais. Terceiro, a relação entre a densidade e a forma como os átomos se distribuem nas moléculas, o que para os matemáticos é um problema de encurtamento. A conjetura de Kepler é um ótimo exemplo da relação próxima entre cristalografia e matemática. Já em 1611, Kepler afirmava que a forma mais densa de empilhar bolas de canhão, foi o exemplo que ele arranjou, bolas de canhão, era em forma de reticulado cúbico de faces centradas. Traduzindo, dispondo-as em camadas triangulares e colocando cada camada ajustada com a anterior. Era um enunciado muito simples, tão simples que qualquer vendedor de fruta pensaria ser já a resposta correta e fundamentada. No entanto, em 1900, a afirmação continuava a ser uma conjetura. E por esta razão, o matemático Hilbert incluiu a questão na sua lista dos seus 20 grandes problemas para o século XX. 20 problemas para o século XX. A conjetura de Kepler, do início do século XVII, passou a ser o 18º problema de Hilbert para o século XX. A demonstração só chegou em 1998. Foi, de facto, um problema para o século XX. E tem a autoria de Thomas Ailes. Kepler esperou, portanto, 400 anos para ver provada a sua afirmação. Durante o ano da matemática do planeta Terra, foram várias as atividades que associaram a matemática à mineralogia e à cristalografia. São exemplo palestras, cafés de ciência. A exposição Matemática e Natureza em Coimbra, onde modelos cristalográficos estiveram em exposição lado a lado com modelos matemáticos. A matemática dos nossos avós foi à procura de jogos matemáticos incrustados na pedra em edifícios tão antigos como a Sevilha de Coimbra ou o Templo de Diana, em Évora. E, por isso, vamos lançar o projeto Jogos Matemáticos da Lusofonia em parceria com o Ano da Cristalografia. O ano 2013 revisitou ainda a matemática do planeta Terra, que ajudou os navegantes a viajarem por mares nunca antes navegados. A exposição 360, organizada pela Gulbenkian, mostrava a ciência dos portugueses e dos espanhóis na época dos descobrimentos e apresentava os desenvolvimentos científicos associados às grandes viagens dos séculos XV e XVI e o impacto que estes causaram na ciência europeia. As navegações portuguesas estão diretamente associadas a diversas áreas da ciência. A matemática, a geografia e a astronomia, para ajudar a navegação, mas também as ciências naturais que se desenvolviam à medida que se conhecia um novo mundo. As caravelas traziam o cravo, a canela, mas também o ouro, o minério, as pedras preciosas, de que tanto iremos falar em 2014.
A este propósito, já estamos em contacto com a Ilha do Príncipe para desenvolver o projeto Cristais e Minerais na Reserva da Biosfera do Príncipe. Mas o projeto mais mediático foi, sem dúvida, a matemática das calçadas portuguesas. Foram organizados passeios, foram produzidos roteiros juntos de diversas câmaras municipais, tanto no continente como nas ilhas. A matemática das calçadas vai continuar em 2014, agora em parceria com o Ano da Cristalografia. Já estamos em contacto com o Rio de Janeiro, com o objetivo de levar a matemática das calçadas ao outro lado do Atlântico. E esta informação tem menos de 2 horas. Acabei de saber que há uma calçada em Moncorvo, com motivos em flor de lis, produzida em quartzo e hematite. Isto é totalmente novo e não foi descoberto durante o ano da matemática do planeta Terra. Termina no próximo dia 21 de março, o equinócio da primavera, o desafio Mail Art Matemática do Planeta Terra. Tenho o prazer de anunciar que nesse mesmo dia lançaremos o projeto Mail Art Cristalografia. É um desafio lançado a artistas de todo o mundo para nos enviarem trabalhos inspirados no tema da cristalografia. Termino-me centrando-me na data de 12 de março. O dia de 12 de março, que hoje nos reúne em Vila Real, celebra um importante aniversário da história mundial e 2 importantes aniversários da história de Portugal. Faz hoje 84 anos que Gandhi iniciou a Marcha do Sal. Iniciamos o ano da cristalografia com esta mensagem. Um mero e modesto cristal, o sal, está associado a uma das maiores mudanças do modelo social, político e humano. Dos aniversários portugueses, um deles é a publicação dos Lusíadas, a 12 de março de 1572. Ali se pode ler que no Olimpo se encontravam as deusas em riquíssimos estrados e os deuses em cadeiras de cristal. E que na Índia se estende diverso povo rico e prosperado, de ouro luzente e fina pedaria. E ainda, foi no dia 12 de março de 1514, há exatamente 500 anos, que desfilou pelas ruas de Roma a embaixada portuguesa, enviada pelo rei Dom Manuel I ao Papa Leão X, que mostrava riquezas nunca vistas e lembradas durante muitos anos. O desfile incluía 2 leopardos, uma pantera, papagaios, cavalos persas, um elefante albino, que carregavam um palanque de prata contendo o cofre com os presentes reais, entre os quais paramentos bordados com moedas de ouro, pérolas, joias e pedras preciosas. Faço votos para que, 500 anos depois, também este dia 12 de março de 2014, seja anúncio da abundância e que o ano da cristalografia traga e espalhe por toda a nossa comunidade a joia tão preciosa e que desejamos não se torne rara, que é o conhecimento. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Professora. Acho que era motivo para dizer que não foi uma feliz coincidência. Nós pensámos nisso tudo e por isso é que foi hoje, dia 12 de março, o lançamento do Ano Internacional da Cristalografia.